Gente, depois de aparecer fugindo da entrevista depois da derrota não, né? Empate contra o CRB com sabor de derrota na Vila Belmiro. Ele que foi chamado para uma entrevista no pós-jogo pelo De Olho no Peixe e simplesmente seguiu em frente e não resolveu falar com os repórteres. Hoje apareceu, né? Fez um discurso nas suas redes sociais, que a gente vai visitar daqui a pouco, e falou para a ESPN, tô com algumas falas aqui, separadas pelo Lucas Mussetti no Instagram dele. Deixa eu até deixar no ponto aqui para a gente poder também comentar sobre essas falas do Marcelo Teixeira à ESPN. Fato é que o presidente de fato sucumbiu e cometeu também um ato falho nessa coletiva que mostra a bagunça que é o Santos, né? A gente falou bastante do vice do Marcelo, Fernando Benavides, que antes do técnico do Santos, o Kleber Xavier, assumir, disse claramente que contratou o cara pensando no Tite, uma falta de ética, uma falta de sensibilidade, uma falta de aproximação com a realidade tamanha que mostra o amadorismo do Santos hoje em termos de gestão. Hoje a gente viu um presidente como Marcelo Teixeira dando entrevista para a ESPN, um canal gigantesco e com um backdrop atrás montado pelo Santos, que o patrocinador era o patrocinador antigo. Não só o patrocinador antigo, mas que é aí uma casa que rivaliza com o patrocinador novo do Santos, é um concorrente do Santos, como vocês podem ver aqui, ó, nesse story que o meu querido Vitor Salles, do Alambrado Santista, separou. Olha aqui, o Marcelo Teixeira dando entrevista agora há pouco para a ESPN e atrás o patrocínio da Blaze e não da 7K, né? Você vê, e ele que diz aqui, né? E ele fala de gestão profissional. Mataram o nosso Santos, é isso, assim. Ou esse cara renuncia, ou não dá mais, né, gente? Não dá mais, assim. Inacreditável. E aí a gente tem que partir aqui, inicialmente, para o Instagram dele, né? Porque ele adora falar no Instagram dele e tudo mais. Hoje ele resolveu falar, resolveu dar uma satisfação para a torcida. Vamos ler aqui o que o Marcelo Pirilo Teixeira falou. Deixa eu tirar aqui um pouco da tela para ficar mais fácil para todo mundo ler. A diretoria e os profissionais do Santos compreendem que as cobranças são legítimas, mas devem ser feitas de maneira organizada e pelos canais adequados. Sempre estivemos e estamos abertos ao diálogo com os torcedores, que são nosso maior patrimônio. O Santos está numa fase de reconstrução que começou na campanha de acesso à Série A e que ainda demandará muito esforço, dedicação e tempo. Tivemos avanços em todas as áreas, mas o percurso é longo e estamos só no começo. O retorno do alvinegro praiano ao patamar de protagonista do futebol brasileiro vai exigir de cada um que ama o clube paciência, resiliência e entendimento que isso não vai acontecer da noite para o dia. Um novo técnico foi contratado, profissional com mais de 20 anos de trabalho em comissões técnicas, 2 Copas do Mundo e a visão necessária para liderar esse processo de reconstrução dentro de campo. Nós confiamos em sua capacidade e pedimos à torcida que conceda um voto de confiança e o apoio para que ele possa desenvolver um trabalho consistente, vencedor e duradouro. A paixão da torcida sempre foi fundamental para o Santos. Não temos dúvidas de que os objetivos do clube serão atingidos. Seguimos trabalhando incansavelmente com transparência e responsabilidade para que o clube volte a brilhar e trazer alegria para quem verdadeiramente ama o alvinegro praiano. O momento exige união e fé. O cara tá apelando para fé. E aqui vocês perceberam, né? Nenhuma meia-culpa. Ele realmente acredita que o Santos está se reconstruindo. Ele realmente acredita que está levando o Santos para um lugar melhor. Isso não está acontecendo. Isso é uma mentira que ele mesmo acredita. O Marcelo Teixeira é o típico mentiroso que acredita na própria mentira. Ele tem convicção de que ele vai sair do Santos muito bem, como o maior presidente da história do Santos, como o Sormani revelou recentemente num vídeo, né? Que conversaram e o Marcelo Teixeira revelou isso para ele, que vai sair por cima. É uma loucura completa. E aí não bastasse isso, ele foi na ESPN e concedeu uma entrevista. Vamos ver alguns pontos aqui da entrevista, tá? De explicações com relação ao momento do clube. Faz parte esse trabalho de reconstrução. Mais uma vez, pesando na reconstrução. Contratamos 11 jogadores para encarar esse desafio. Dentre eles, um dos maiores do Santos e do mundo, o Neymar. Temos desafios que são colocados em prática para alcançar os objetivos. Eu sou contra a mudança de treinador.
Tivemos muitas críticas ao Carille. Acompanhávamos o trabalho e os objetivos a serem alcançados. Todos foram. Agora fizemos uma mudança da comissão do Carille para o Caixinha. Me movo pela razão. Que razão você tinha ao contratar o Caixinha? Se você tinha razão, por que você não manteve o Caixinha? Muito simples, né? Muito simples. Novamente o time piora depois de uma troca de treinador. Me movo pela razão. Acompanhamos o Caixinha e decidimos que deveríamos fazer mudanças. Ele acrescentou nos processos, mas precisávamos mudar. Optamos pelo Kleber Xavier, experiente, com capacidade de comandar esse momento. Comissão, desde o comando de Tite, estamos esperançosos e confiantes para alcançar os objetivos de 25 também. Com o Marcelo Teixeira e a vinda do Neymar, aceleramos o trabalho em todas as áreas. É o patrimônio master, é o patrocínio master da história. Desculpa, eu li errado. É o maior patrocínio master da história, por causa do trabalho de reconstrução e do Neymar. É um processo muito vantajoso em termos práticos. Isso aqui é mais uma mentira. Por que é mais uma mentira? Porque se fosse pelo Neymar e se fosse pela gestão Marcelo Teixeira, só o Santos teria fechado o seu maior patrocínio master da história, certo? Porque o Santos tem o Neymar e o Santos tem essa gestão maravilhosa, Marcelo Teixeira, como ele disse aqui. Então eu te pergunto, por que o Grêmio fechou o maior master de sua história? Valores bem parecidos com o Santos, e não tem gestão Marcelo Teixeira e não tem Neymar. O Inter, mesma coisa, ganha a mesma coisa que o Grêmio da Alphabet. Por que o São Paulo fechou o seu maior master da história com a Superbet? Por que o Palmeiras fechou o maior master de sua história? Ele que tinha a Crefisa, que pagava acima da média do mercado, agora tem Sporting Bet e fechou o seu maior master da história. Por que o Corinthians tinha fechado o seu maior master com Vai de Bet e depois repetiu a dose com a atual patrocinadora? Por que o Flamengo fechou o maior master? Todo mundo fechou o maior master da história. O Fluminense com a Superbet, todo mundo fechou o maior master da história, porque a gente está vivendo um momento mercadológico da bolha das bets. As bets estão enfiando... Cara, só em 2024 enfiaram 1 bi no futebol. Todo mundo tá ganhando muito dinheiro com as bets. Então, hoje, o Santos fechou um patrocinador com uma bet num valor que é igual, mais ou menos igual ali ao que ganha o Grêmio e o Internacional, que não tem Marcelo Teixeira e não tem Neymar. Então isso aqui é uma mentira completa. Qualquer presidente de quinta categoria sem o Neymar lá conseguiria trazer os valores que o Santos trouxe de 7K. O Santos com o Neymar, o Santos tinha que trazer o dobro. Por que o Palmeiras sem Neymar consegue o dobro do Santos para fechar com o Sporting Bet? Porque esse sim tem gestão. Esse clube sim é um rival que eu tenho todas as minhas ressalvas, mas é um clube que faz um bom trabalho. Não estou aqui para ficar lambendo bota de rival, mas a gente tem que trabalhar com os fatos. Esse sim faz um trabalho. Por que o Palmeiras fechou 100 milhões fixo, mais um monte de bônus com a Sportbet, e o Santos fecha por 50 com o Neymar, que é o jogador mais midiático da história do futebol brasileiro? Porque é incompetente. O Marcelo Teixeira é incompetente, o setor de marketing do clube é incompetente. É incompetente. Desculpa. Ele é muito incompetente e segue batendo nessa tecla de maior da história, como se só o Santos tivesse fechado o seu maior patrocínio da história. Todo mundo fechou. Todo mundo fechou. É um discurso absolutamente ridículo que alguns, infelizmente, compram. Aí ele continua. Quando repatriamos o Neymar, sabíamos que vinha de uma séria lesão. Colocamos um staff à disposição do Neymar. Toda a estrutura de recuperação. Ele está alegre e feliz na sua casa. A tendência de recuperação é muito grande. Recuperamos em parte, jogou de forma intensa uma série de partidas e teve outra contusão. Não sou médico, acompanhamos os pareceres do Departamento de Saúde e fazemos uma série de ações, reformando parte desse tratamento, aprimorando profissionais. Ele fazia recuperação no CT e em casa, hoje é tudo no CT. Todos os profissionais estão envolvidos no CT. Não tem problema interferência em contratação. Não tem nenhuma interferência em contratação, escalação, muito pelo contrário. Não é o que a gente andou vendo, né? Ele tem comando natural, não pode ser diferente, mas dentro dos limites como profissional. Temos que explorar isso positivamente, fora de campo e também de uma forma técnica. Ele em campo é uma chance maior de renovar e continuar até a Copa do Mundo ano que vem. E aí ele fala tudo isso sobre a 7K, o maior patrocínio master da história do clube, à frente de um backdrop da Blaze. Né? É impressionante isso. Enfim, o que é isso aqui? Beleza.
Aí aqui, ó, tem uma forte declaração, gente, do Jefferson Silvano, que é presidente da torcida jovem contra o Marcelo Teixeira, tá? Uma forte declaração, vamos lá. Já usamos todos isso aqui respondendo a nota que eu li com vocês, a inicial do Marcelo Teixeira. Já usamos todos os canais possíveis para expressar nossa insatisfação. O que vocês estão vendo é revolta popular. Canal de diálogo só está aberto quando os dois lados conversam. Não adianta a torcida falar se quem tem que responder deixa a gente na voz. Hoje é um técnico novo, ontem um CEO, antes eram jogadores. Enquanto isso, os santistas agonizam. Estamos sendo resilientes há 8 anos. Fé e união todos temos desde 1912. O momento é de conexão com a realidade do seu povo e ação imediata. Forte a declaração do presidente da torcida jovem aqui, o querido Jefferson Silvano. E aí, uma coisa que eu queria falar. Vocês repararam em alguma parte do discurso do Marcelo Teixeira aqui, alguma meia-culpa? Algum erro cometido? Vocês repararam? Erro pela manutenção do Galo. Erro por dizer que o planejamento estava muito bem obrigado, quando o Carille, lá atrás, antes de ser demitido, falou que o planejamento para 2025 estava atrasado. Tudo que está acontecendo agora, toda essa bomba que está estourando agora, era algo esperado. Ele estava dando risada, ele deu uma entrevista dando risada. Vocês vão ver o planejamento atrasado. Vocês diziam isso ano passado, vocês viram, vocês vão ver, não tem nada atrasado, esperem e verão. E aí o time vê isso, a torcida vê isso, um time assim. Gente, assim, ele se perdeu no personagem, se perdeu no próprio discurso, derreteu, simplesmente. E eu vou dizer, gente, ninguém nunca torce contra o clube, ninguém nunca quer ver o clube na merda, pelo contrário, a gente tá puto, a gente fica triste, a gente entra em live pós-jogo soltando os cachorros, faz mal até pra nossa saúde, mas se tem alguém que merece, se tem uma pessoa que merece passar por tudo isso, por essa negação popular, por passar por isso agora num momento de rede social, porque ele já tinha passado por isso lá atrás, mas as pessoas não se lembram porque tem memória curta, né? 2008 o Santos quase caiu. Não caiu por conta de um gol espírita do senhor Michael Jackson Quinones contra o Internacional, que desvia na bunda do Gustavo Neri. Se não fosse isso, o Santos estaria rebaixado. O Santos disputaria o campeonato de 2019 na Série B, 2009 na Série B. O Neymar e o Ganso teriam sido... O Ganso não, que já tinha jogado esse ano, mas 2009, o ano que o Neymar aparece, ele teria jogado a Série B. E aí, muito provavelmente, ele teria sido vendido. Né? Culpa de Marcelo Teixeira, mas assim, se tem uma pessoa que merece passar por isso, ser xingado pela torcida organizada, ser perseguido dessa forma, assim, politicamente, ser escorraçado publicamente pelas pessoas que cobrem o Santos e atestado a sua incompetência para todos de Santos, esse é o Marcelo Teixeira. Porque o Marcelo Teixeira, ele foi um presidente que sempre foi muito ruim para o Santos. 2002 só aconteceu a partir de uma série de incompetências dele mesmo, porque antes de 2002 tem 2000, tem 2001, que ele estourou os cofres do clube e emprestava dinheiro da sua família para montar esquadrões que não ganharam nada. E depois, esse dinheiro, ele pediu tudo de volta, tá? Pediu tudo de volta. E até a Vila Belmiro foi penhorada para pagar esse dinheiro de volta para ele. Não pensa que ele doou dinheiro pro clube. Não doou. 2002 foi um aborto da natureza. Uma base que foi mantida e foi formada antes dele chegar à presidência, com outras pessoas que passaram por lá. Ele colheu os frutos. E ele se gabou de, fizemos o CT, não sei o que, fizeram o CT, que nunca pertenceu ao Santos, fez um hotelzinho lá no CT, que continuou pequeno, continuou fraco com relação aos demais. Não fez nada demais. Hoje, em 2025, 2002 foi há 23 anos, em 2025 a gente discute que o Santos não tem o CT, que o CT Pelé pertence ao Estado, pertence à União e não pertence ao Santos. Reformou, mas nunca comprou o CT. E vendeu o jogador a rodo. Vendeu o jogador a rodo. Como ele entrega o clube? Depois ele muda o estatuto do clube, né, para se manter no poder por mais de uma década. E vai mudando e mudando, e vai até perder para o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, o saudoso Laor. Quando ele perde, ele deixa um rombo financeiro para o Luiz Álvaro.
Já contou várias histórias de como eles tiveram que ir na Globo em janeiro, no primeiro dia de janeiro, porque eles não tinham condição de pagar salário e ia perder um monte de jogador de graça. Porque o Marcelo Teixeira deixou eles na merda. E ainda, além de tudo isso, depois de ter as contas reprovadas de 2009, levou à Justiça Comum, e só na Justiça Comum ele conseguiu aprovar as contas, que se reprovadas ele jamais poderia se candidatar sequer à presidência do Santos. Então assim, o voto do Marcelo Teixeira foi um grito de socorro do associado do Santos, que viu o Santos na mão de um monte de aventureiros, um monte de aventureiros de primeira viagem comandando o Santos, e que disseram, não, a gente precisa de um rosto conhecido. Mas eu falei, tem vídeo meu lá no Futeboteco, posso deixar até na descrição aqui. Tem um vídeo do dia que o Marcelo Teixeira se elegeu, tem um vídeo meu, vai estar na descrição desse vídeo. Veja bem, eu tô até com um pouco menos de cabelo, eu não operei não, é que eu comecei a usar minoxidil. Meu cabelo tava subindo, tava quase aqui. E aí assim, vocês vão ver a data, vai bater. Eu falando exatamente as mesmas coisas que eu tô falando agora, que ele venceu por medo. Ele venceu pelo medo da torcida de ter um outro comandante de primeira viagem que afundaria o Santos. E de fato, as eleições do Santos de 2025 foram patéticas, tristes. Todos os candidatos não tinham a expertise, a competência e o know-how necessário para assumirem o Santos Futebol Clube. Mas ainda que tivesse um expoente ali, perderia, porque o Marcelo Teixeira foi o voto do torcedor agonizado. E o Marcelo Teixeira sabe que ele não vai vencer em 2026. Ele sabe que a única maneira dele sair bem agora ou é ele conseguindo um milagre de uma reviravolta de um time, ou é ele vendendo esse clube. E eu temo muito para uma venda capitaneada pelo Marcelo Teixeira. Então, o que nos resta para o santista agora é pressionar ele cada vez mais para quem sabe ele renuncie. Acho que isso é possível? Não acho. Não acho. Porque hoje, qual é o cenário político? Como apontou muito bem o senhor Fábio Sormani, né? O presidente do Conselho Deliberativo, que é quem poderia eventualmente passar alguns trâmites para tirar o Marcelo do cargo, caso tivesse motivos para isso, é um funcionário da Santa Cecília, empregado do Marcelo Teixeira. É diretor da universidade, do curso de Direito da Universidade de Santa Cecília. Então assim, desculpa, hoje está tudo amarrado, o conselho todo 100% na mão do Marcelo. O presidente do conselho é funcionário dele. O presidente do Conselho Fiscal é amigo de infância. É amigo de infância. O presidente do Conselho Fiscal é amigo de infância do Marcelo Teixeira. Por que será que o Conselho Fiscal aprovou essas contas absurdas? Não sei. Não sei dizer. Foi técnico? Não foi? Não sei, eu não sou o cara mais capacitado para dizer. O que eu posso dizer, a informação é que o presidente do Conselho Fiscal é amigo de infância do Marcelo Teixeira. Isso eu sei dizer. Isso é informação. Agora, se foi por isso, eu não posso ser leviano. Mas a conjuntura, ele é praticamente ali, ele tem todo mundo na mão. No clube, fora do clube, muitos cargos, muito poder, muitas aspirações políticas, a ponto de colocar o filho dele, que não tem cargo nenhum, para atuar no fronte do comando do Santos hoje. Quem é o filho dele na fila do pão e hoje comanda o Santos? As pessoas respondem. O Carille falava o nome dele diversas. O Marcelinho tá aqui conosco, dando suporte. Quem é o Marcelinho para te dar suporte? O Marcelinho não é nada. Não foi eleito a nada. Tá fazendo o que aí? Foi colocado pelo papai. Nepotismo puro. Você não pode falar que é nepotismo porque ele não tá ganhando uma grana. Não importa, ele tá ocupando um cargo de responsabilidade num clube, um cargo que não existe. CEO do clube, o Pedro Martins é CEO, esse cargo não existe no estatuto. E quem tá lá para dizer, não, vocês criaram um cargo aqui, estão gastando 300 mil reais, mais os 100 mil reais com a comissão do Pedro Martins, são 400 mil reais por mês com um cargo que não existe. E o cara só tá fazendo merda. Cadê o Pedro Martins ontem para dar coletiva depois do jogo? Cadê ele para se explicar? É só calma, calma, tem que ter calma, o torcedor não aguenta mais. Não aguenta mais. Então, assim, é uma série de aspectos. Eu acho que só essa questão do CEO, de terem criado um cargo que não existe, que não está no estatuto, e gastar o que o Santos gasta por mês com um cara desse, já é motivo de subir uma possibilidade de alguém
lançar uma possibilidade de impeachment, mas não vai acontecer porque hoje tem muita gente aí que tem um emprego, gasta São Marcelo Teixeira. Porque o Santos é um cabide de emprego. O Santos hoje tem mais funcionários do que o Bayern de Munique. Estão ligados disso? Que é o Bayern de Munique. Então, gente, não há outra alternativa. Ou é renúncia, ou é aguentar isso, é sangrar até 26. Sabe lá Deus como a gente vai chegar em 26. Só que do outro lado da prateleira, do outro lado da vida, existe algo muito maior que o Marcelo Teixeira, que é o Santos Futebol Clube. E aí, nesse aspecto, diferente de pedir paciência para o torcedor, que isso é difícil, não dá mais, mas eu peço para o Marcelo Teixeira coragem. Se você não tem coragem de renunciar, se você não tem coragem de expor sequer nas suas entrevistas um mínimo erro, um mínimo equívoco, você não é capaz nem de assumir que você está fazendo um lixo de gestão, um lixo. A sua gestão é um lixo. É um lixo. Se você não tem coragem de assumir nada, tenha coragem de pelo menos bancar as suas decisões. O Carille ter saído, tudo bem, você mudou o treinador a partir do fim de uma temporada. O Santos perdeu 4 jogos seguidos na Série B e você teve peito de manter o Carille em torno de uma busca por um objetivo e deu certo. Aí você contrata um treinador, que era o treinador que você queria. Talvez fosse o que o Pedro queria também, mas todo mundo já informou, isso é informação. Você queria o Pedro Caixinha. E você mandou o cara embora com 3 meses. Se você pede paciência para a torcida, e eu, assim, não me entendam mal, eu jamais teria contratado na minha vida o Caixinha, e eu acho que eu e o Sormani fomos os únicos 2 comentaristas que são mais vinculados ao Santos, que falamos isso desde o dia 1. Desde o dia 1, que ele não era técnico pro Santos, e a torcida querendo cancelar a gente. Nego xingando a minha família, minha mãe, no Twitter, me ameaçando. E eu falando isso desde o dia 1, que eu tava perseguindo o treinador porque estavam lá, né? Batendo punheta pro treinador porque ele tem um sotaque português. É isso. Torcedor hoje brasileiro viu um sotaque português, tem fetiche. Tira a calça, bota a rola pra fora e bate uma. É isso. Ah, Rodolfo, que falta de respeito. Puta, que bom. Agora sim, eu me sinto menos... Não que o Edu me proibisse, nunca me proibiu de falar nada. Mas eu me sinto menos constrangido. Porque antes batia, respingava no Edu, coitado, que não tem nada a ver com as minhas falas. Mas agora o meu canal tem meu nome, aqui eu vou falar do jeito que eu quiser. Torcedor, bastou ver um português, sotaque português, tira a calça e bate punheta. Bate pro senhor. E foi assim com o Pedro Caixinha. E aí eu te falo assim, pro Marcelo Teixeira, se ele é um cara que pede paciência com a torcida, por que ele não teve paciência com o Caixinha? Adiantou trocar? Olha os jogos que o Santos fez depois do Caixinha. O Santos piorou absurdamente, com exceção do jogo do Galo. Os jogos subsequentes ao jogo do Galo são piores que os jogos com o Caixinha. São piores. Adiantou? Não era melhor, se a gente não está falando de convicção, e você não é o cara da convicção que pede paciência para a torcida, não era melhor o senhor manter o Caixinha até o Super Mundial e aí depois de uma parada, ter tempo para contratar? Talvez essa circunstância, será que o próprio Sampaoli não teria vindo? Ele que, diferente de vir agora, teria tempo para trabalhar? Alegou nas apurações dizer que não veio porque entraria no olho do furacão, e tá certo. Olha a sequência de jogos do Santos. Essa sequência de jogos do Santos moeria qualquer técnico. Vai moer o senhor Kleber Xavier. O Kleber Xavier não será treinador do Santos depois do Super Mundial. Não existe essa possibilidade. O Santos não vai virar o fio e começar a ganhar desses times melhores do que ele. Porque o Kleber Xavier, nem que ele fosse o Guardiola, qualquer treinador, o próprio Sampaoli, cairia. Hoje o Santos não vai conseguir manter um treinador que vá para junho na parada do Super Mundial com 8, 9 derrotas seguidas. Porque você não tem peito, você não acredita no Kleber Xavier, você não acreditou no Caixinha, você acredita em vitória. Só isso, você não acredita em processo nenhum. E o profissionalismo é também acreditar num processo apesar da derrota. Ver evolução, falta de evolução, etc. Então,
O Kleber Xavier é só mais um treinador que vai ser moído e vai ser demitido. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ele já chegou demitido. O vice-presidente falando que queria contratar o chefe dele. Ele já chegou demitido. É um coitado. Coitado, que lugar que ele chegou. Onde ele foi amarrar o burro dele. Não é uma questão de si, e sim de quando. Já está em contagem regressiva para demissão. Por que está em contagem regressiva para demissão? Porque o treinador, o torcedor vai na vala comum, quer cobrar o treinador, e o presidente vai querer agradar o torcedor, porque agora também está sendo xingado, diferente do último jogo, que é Marcelo Teixeira, com esse time você está de brincadeira, agora Marcelo Teixeira vai tomar naquele lugar. E com o próprio presidente da torcida mais importante do clube, a torcida jovem, rebatendo ele nas redes sociais de forma firme, como eu falei aqui. Então, é muito, muito delicado. Muito, muito delicado o momento que o Santos vive. O Kleber Xavier é mais um dos vários treinadores, como foi Paulo Turra, como foi Diego Aguirre, como foi o Odair Hellmann, como foi o Presuntinho, como foi todos esses que passaram ultimamente por aí, foram demolidos pelo sistema. Ele vai ser mais um. Eu gostaria de estar errado, claro, entre ter convicção de uma coisa e estar errado no final, isso vai ser bom para o Santos, eu espero estar errado sempre. Mas assim, eu acho muito difícil um outro cenário. Para mim é assim, é só notar, marca aí no seu calendário. O Santos joga, vamos pegar aqui a tabela do Santos no campeonato, vou pegar aqui no meu celular, é mais fácil. Muito fácil aqui, gente, ó. Santos Futebol Clube, tabela aqui. O Santos vai jogar mais 8 jogos e aí o Santos fica de 12 de junho, que é o jogo contra o Fortaleza lá, até o dia 12 de julho sem jogar. São 30 dias exatos, certo? Até lá são 8 jogos. O Santos pega o Grêmio fora, o Ceará em casa, Corinthians, CRB, Vitória fora, Botafogo em casa, Fortaleza fora. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na verdade, não são 8. São 7 jogos. Irmão, o Santos não tem condição. O Kleber Xavier, é muito simples, vamos fazer um exercício aqui. Grêmio, vamos imaginar. Vamos ser otimista. Pô, ganhamos do Grêmio. Caralho, ganhamos do Grêmio lá, loucura, Kleber Xavier, o caralho, os jogadores voltaram. Pegou o Ceará, ganhou do Ceará. Puta, 2 vitórias consecutivas. Aí pega Corinthians, CRB e Vitória. Você já tem um clássico com um time que deve melhorar na mão do Dorival. Muito difícil, que o Santos foi lá e perdeu 2 vezes esse ano. Aí você pega o CRB, que pode ser um puta balde de água fria, uma eliminação na Copa do Brasil. E na sequência, um Vitória fora, que hoje é mais organizado que o Santos. A tendência do Kleber Xavier chegar pressionadíssimo nesse duelo aqui em casa na Vila Belmiro contra um Botafogo, que é muito mais time que o Santos, é gigante. E aí não ganha na Vila e não ganha no Fortaleza pra você ver. Desculpa, irmão. Acho muito difícil ele sobreviver essa sequência. Ainda mais sem as costas quentes. Que ele não tem, tá começando o trabalho dele agora. Acho até que foi um erro de avaliação do Kleber Xavier apostar na palavra dessa diretoria, apostar que seria uma boa ideia assumir o Santos nesse momento. Não é à toa que todo mundo negou. Por que todo mundo negou? Porque todo mundo sabe, olha pro time do Santos, olha para as condições, olha para quem manda no Santos, olha para a situação do Neymar, olha para tudo que envolve o Santos, olha para a tabela, o cara fala, meu irmão, eu vou chegar lá, vou ser demitido com 8 jogos e o meu nome vai ficar... Porque todo mundo sabe, o Tite, o Sampaoli, o Dorival, sabe que ninguém faz milagre. E aí, seria do caralho o torcedor, diante de 7, 8 derrotas seguidas, sem ganhar, chegar a apoiar o Kleber Xavier e colocar na bunda do Marcelo, mas ninguém vai fazer isso porque ninguém confia no Kleber. O Kleber vai ter que mostrar serviço. Vão pedir a cabeça do Kleber, já já. E o Marcelo Teixeira vai ter peito? E aí eu falo, Marcelo, eu vou te falar um negócio aqui. Se o Santos tiver uma sequência bem ruim de resultados, até a parada pro Super Mundial, e você bancar o cara até o final do ano, aconteça o que acontecer, caindo ou ficando, eu retiro as minhas críticas a você. Se você tiver peito, coragem de fazer, se você tiver a paciência que você está pedindo pro torcedor, eu retiro as minhas críticas. Eu falo, olha, ele falou o que ele está pregando. Mas você não tem. Você demitiu o português embora com 3 meses, mandou o cara embora com 3 meses. Você não tem paciência de nada. Não tem, cara. Você não tem convicção de nada que você está fazendo. A única coisa que você sabe que você está fazendo aí é utilizar o Santos, cara,
para aparecer mais na mídia, para ter ganhos pessoais, simplesmente assim. É isso. É isso. A sua intenção não é ajudar o Santos. A sua intenção é ajudar você e a sua família. Só que nem isso está conseguindo mais. Porque o Santos está te queimando. A sua atuação no Santos está tão patética que você não para nem mais para dar entrevista. Tem que esfriar a cabeça e falar no outro dia. Você não era assim. Cadê o Marcelo Teixeira do jogo contra o Vasco lá em São Januário? Que achou uma absurda derrota. Que cobrou o jogador. Cadê essa passividade toda? O que está acontecendo? É isso. A gente está na mão hoje de um incapaz, e eu já tinha avisado, vou colocar novamente, falei, vou colocar o vídeo aqui do dia que o Marcelo Teixeira assumiu na descrição, assista. Esse vídeo tem o quê? 1 ano e meio? Um pouco mais, 1 ano e meio atrás, 1 ano e 6 meses. De dezembro de 2023, eu acho. Assistam esse vídeo. Tudo o que eu falei está acontecendo. Simples assim. Mas quiseram acreditar. Agora, pelo menos, a gente está indo por um caminho que o torcedor já não vai acreditar mais em viajante, em aventureiro de primeira viagem, porque não deu certo, e não vai acreditar mais nesses rostinhos aí, como o do Marcelo, que em algum momento da memória afetiva tiveram conquista. Hoje, o torcedor sabe o que ele quer? Ele é SAF. É SAF. Só que assim, não pense que a gente vai engolir qualquer SAF. Não pense que qualquer pai de Neymar que tope comprar o Santos, a torcida vai aplaudir, não. O Santos quer SAF, mas o Santos quer a SAF. A SAF. O Santos tem condição e história no mundo para ter disparada a melhor SAF do futebol brasileiro. O Santos tem história para isso. E história não se valoriza. Não se mede o valor. Não se computa o quanto vale. Isso o Santos tem de sobra. Pode não valer para o patrocínio master. Porque aí é um exercício mais mercadológico. Quanto que o Santos aparece. Acho até que a conta foi muito mal feita. Mais uma vez, foram muito mal nesse contrato com a 7K. O valor é baixo. Mas história, você comprar um clube, quanto que vale o Santos como instituição pelo que ele significa para a cultura do futebol brasileiro, para a história do futebol mundial? Como é que se valora isso? Então não adianta também, eu vou vender. Não vai vender para amiguinho, tio. Não vai vender que a gente não vai deixar. E se num dia quiser vender para amiguinho, eu vou estar aqui, vociferando contra você. E o torcedor não vai acreditar mais em você. Então, gente, torcida, torcedor, independentemente do que aconteça, sabe por quê? Porque pode ser que o time encaixe. Pode ser que eu esteja errado, que o time vença esses 7 jogos seguidos, mude tudo, o Kleber Xavier comece mudando o time contra o Grêmio e a gente veja um puta acerto na sua contratação e uma nova esperança, a gente volte a ser feliz. Futebol tudo pode acontecer, tá bom? Tendo isso posto no dia 2 de maio de 2025, isso não vai querer dizer, se o Santos ganhar todos os jogos daqui até o final do ano, que o Marcelo Teixeira está fazendo uma boa gestão. Porque também não adianta viver nessa gangorra. Ganhou, ele é ótimo, perdeu, ele é péssimo. A gente tem que olhar números, a gente tem que olhar balanço, a gente tem que olhar gestão, a gente tem que olhar tomada de decisão, a gente tem que olhar discurso. E tudo isso do Marcelo Teixeira é péssimo. Mas a gente vai continuar torcendo a favor do Marcelo Teixeira no sentido de a bola estar entrando a favor do Santos. Porque a vitória dele é a vitória nossa. Só que sem se esquecer que ele é um lixo. Sem se esquecer que a presidência dele, que a gestão dele é uma porcaria. Então, se o torcedor souber fazer isso, torcer pro time, abraçar o time, independentemente do que acontecer, independentemente da vitória, da derrota, da conquista, da não conquista, do rebaixamento, de qualquer coisa como sempre fez, mas levando em consideração que 1 ano e meio foi mais do que a gente precisava para perceber que foi um erro a volta do Marcelo Teixeira, a gente vai melhorar no futuro. Agora, se o time melhorar um pouquinho, fizer um segundo semestre um pouquinho melhor e 26, sei lá, flertar com uma Libertadores, o torcedor já achar que tá bom e quiser de novo dar mais um mandato pro Marcelo Teixeira, aí, irmão, também depois não diga que eu não avisei. Aí não diga que eu não avisei. Eu acho que o recado tá dado. Não é só o resultado aqui de campo que determina quão bom ou ruim é um presidente, é a sua gestão. E hoje a gente está diante de um lixo de gestão. Hoje a gestão do Santos é um completo mar de lixo. De lixo. Se fosse um mar de nada, seria melhor. Hoje é um completo mar de lixo. Então, é isso que faz. A gente reverbera o pavor da torcida em tudo isso, é por ver esses movimentos e não ter resposta. O que vai ser do nosso futuro? Para isso, para o futuro melhorar, é preciso que você pense sobre hoje, que vai virar passado.
Reflita sobre ele, não se esqueça dele. Olha o que a gente tá passando. Olha o que o Marcelo Teixeira tá fazendo com a gente. Não adianta a bolinha entrar aí e ganhar um Rio-São Paulo, tô brincando, entre aspas, e achar, não, esse presidente é bom. Tenham memória. Vejam que estão sofrendo na mão desse cara. Nunca mais votem nesse cara. Só assim o Santos vai melhorar. Vote em quem tiver um projeto sério de SAF. E que mesmo que seja alguém que chegue com um projeto sério, quando ele apresentar o projeto, a gente tem que se debruçar sobre o projeto. Para saber se é o melhor caminho ou não. A gente tem uma coisa que pouquíssimos clubes no Brasil têm, que é poder de voto e de veto. Na hora de decidir questões estratégicas do clube. A gente tem um estatuto maravilhoso, que precisa melhorar muito, mas que comparado com o resto dos nossos co-irmãos aí, é muito melhor. A gente tem o poder na nossa mão. O Marcelo tá lá porque a gente colocou ele de volta. Não pagou pelo cargo. Colocaram, a gente colocou ele lá. Mas do mesmo jeito que a gente colocou, a gente pode tirar. Democraticamente. E aí quando isso acontecer, não se esqueçam. Ah, mas porra, Rodolfo, a fase tá boa. Foda-se. Tá mais do que provado que esse cara nunca mais pode ser reeleito a nada no Santos. A nada. E quem tiver algum alinhamento com ele não pode ser votado pra nada. Marcelo Teixeira é um câncer na história do Santos Futebol Clube. E isso, eu tô triste com o momento do clube, mas eu tô cada vez mais feliz que isso tá ficando claro e evidente na cabeça de todo mundo. Que esse senhor é um câncer na vida do Santos Futebol Clube. É isso. Grande abraço, até o próximo vídeo.